pessoal, eu sou Cíntia Paixão e hoje nós vamos falar sobre Mindset. Como configurar a nossa mente para o crescimento profissional. Se você quer saber mais sobre este assunto ou ainda não ouviu falar, esse vídeo é para você. Então se liga aqui no Paixão pelo que faz. Você sabe o que é Mindset? Você sabe como esse conceito pode ajudar no crescimento profissional? Isso é muito importante ser compreendido, porque isso vai determinar muito a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir, de pensar. Esse termo ele vem sendo falado muito nos últimos anos. E é muito importante a gente ter conhecimento, compreender esse conceito de maneira genuína, para que ele venha agregar valor e sucesso ao nosso crescimento profissional. Quando isso é bem compreendido, a gente consegue caminhar muito bem para uma carreira bem-sucedida. A gente consegue se policiar mais na maneira de agir, nas nossas condutas, nos nossos comportamentos. Na prática, nada mais é do que a mentalidade que cada pessoa tem da vida. Ele é o espelho da nossa alma, é como enxergamos o mundo e como lidamos com as situações cotidianas. O mindset nada mais é do que a configuração da nossa mente. Muitas vezes isso passa despercebido, mas é muito importante a gente ter essa atenção, porque o conjunto das nossas atitudes mentais diz muito sobre o nosso comportamento. Se nós estamos direcionados mais a termos condutas, uma mentalidade mais negativa ou uma mentalidade mais positiva. A pessoa que ela está direcionada a ter uma mentalidade mais negativa, ela tem o mindset muito fechado. A mentalidade dela está muito direcionada a não dar certo, a resistência, a não acreditar em si mesmo. Agora, quando ela está direcionada para um ponto mais positivo, a gente consegue ver uma pessoa que tem uma prática mais otimista. Ela consegue visualizar os problemas como uma oportunidade de crescimento profissional. Agora, se ela tem um pensamento negativo, se ela está direcionada mais para esse mindset negativo, ela começa a achar que aquela é a sua realidade e começa a ter uma visão distorcida. E as suas atitudes começam a caminhar também de forma negativa. Então, é muito importante a gente se conhecer e saber em que posição nós estamos. Eu vou trazer para vocês aqui um exemplo para a gente compreender melhor essa situação. Quando a gente coloca duas pessoas numa situação parecida ou numa situação igual, referente a um problema, vamos imaginar aí um dia chuvoso. A pessoa que tem uma mentalidade voltada mais para o lado negativo, ela vai encarar isso de uma forma super pessimista. Ela vai acreditar que pelo dia ter amanhecido chuvoso pode interferir em toda a sua jornada. Que seu dia vai ficar comprometido, que seus compromissos deverão ser cancelados. Então, um fato único acaba prejudicando toda uma situação. Já a pessoa nessa mesma situação com a mentalidade positiva, ela vai encarar a chuva só apenas como uma situação que ela vai se preparar para poder estar enfrentando. Ou ela vai calçar uma bota, vai pegar um guarda-chuva, vai usar uma capa de chuva e vai dar andamento, bola para frente. Aquilo ali vai ser um fato isolado. A gente consegue perceber também, num outro exemplo, se a gente pegar um grupo de crianças no seu ambiente escolar, ou num momento lúdico, ou mesmo no seu ambiente familiar, no lazer. As crianças que têm um pensamento mais voltado para o lado negativo, qualquer circunstância que saem fora, que traz um aborrecimento, uma perda, ou mesmo um erro, faz com que a criança desista da brincadeira, desista de fazer a atividade. Mas aquela que tem um pensamento positivo, ela vai começar a trabalhar de forma diferente. Ela vai criar alternativas se alguma coisa não deu certo, se a brincadeira não saiu conforme ela esperava, se a atividade deu errado. Ela é criativa a ponto de se reinventar. Isso não é diferente com a gente, isso não é diferente como nós estamos no nosso ambiente de trabalho, no meio corporativo.
As nossas atitudes vai dizer muito quem somos e como que a nossa mente está configurada. Existem dois tipos de configuração da nossa mente. Se ela é progressiva ou de crescimento, ou se ela é fixa. E é muito importante a gente entender em qual das duas nós estamos. Se você tem uma mentalidade fixa, você vai perceber que em algumas circunstâncias você vai ser muito resistente à opinião. Você tem a sua opinião, o seu pensamento, né, muito fechado. Você acaba não tendo abertura para o novo. Toda dificuldade para você é uma oportunidade de desistir. Ou quando você verifica que algo é muito difícil, que vai exigir de você um esforço maior, você acaba desistindo antes de tentar. A pessoa que tem um mindset fixo, ela está condicionada a não buscar crescimento profissional. Ela tem um estado de conformidade com aquela situação. Ela acha que aquela é a sua realidade e acaba não buscando, não dando oportunidade para o crescimento, para a sua evolução. Ela acredita pouco em si mesma, é super insegura e acaba não conseguindo conectar para poder compartilhar ideias e poder trazer para si opiniões. Já a pessoa com mindset progressivo, ela não perde a oportunidade de buscar crescimento profissional, de aprimorar os seus relacionamentos, as suas estratégias, a sua criatividade. Ela consegue transformar as dificuldades em oportunidades. E ela carrega consigo uma cultura que é super importante, que é a cultura da experimentação. Ela está disposta a experimentar, a inovar, a se reinventar. E isso é muito importante e exigido no mercado de trabalho. A pessoa com mindset fixo, para ela é 8 ou 80. Ela sempre vai estar muito presa à sua opinião. E isso vai dificultar ela aceitar sugestões, ela ouvir opiniões, ela entender que em algum momento a opinião do outro também é importante, ou até mesmo é a opinião que é correta. É a melhor resposta para um determinado problema. Ela tem muita dificuldade de lidar com as adversidades. Já a pessoa que tem um mindset progressivo, ela está em constante evolução. E aí eu te faço uma pergunta. Você consegue identificar através desses conceitos, através de tudo que a gente falou aqui, qual é o seu modelo mental? Eu queria trazer algumas perguntas para você fazer uma reflexão nesse momento. Que você pudesse se autoavaliar e entender através da tua trajetória profissional, pessoal, as suas atitudes, como que você comporta frente aos problemas, como que você encara os desafios, qual modelo você acha que está mais próximo das suas condutas e comportamentos? É um modelo fixo ou um modelo de crescimento? Então foca nessas questões. Como que você trabalha sob pressão? Quando você é colocado em uma situação de conflito, como você reage? Quando você é apresentado a algo novo, como você se comporta? Quando é te oferecido algo desafiador, você aceita? Isso é um fator primordial para você entender como têm sido os seus comportamentos, como você tem agido. Se durante essas questões você entendeu que a sua personalidade, que os seus comportamentos estão mais direcionados a caminhar para o negativismo, para pensamentos mais pessimistas, eu quero te contar que essa característica ela pode ser desenvolvida. Mas antes é necessário você entender que essa mudança, essa transformação, essa busca por um mindset progressivo, ela precisa ser um interesse único, ela precisa partir de você. Essa decisão de mudança, ela não pode partir através de uma necessidade do outro ou de uma exigência de alguém. Elas têm que ser um interesse de dentro para fora. Ela tem que ser um interesse seu de reconhecer que a mudança ela vai te trazer algum benefício, algum resultado, porque senão ela não será efetiva.
Mas a partir do momento que você entende que essa transformação vai te trazer resultados positivos, que vai te auxiliar, que vai contribuir para o seu crescimento profissional, você vai passar por 4 fases que vai te auxiliar nessa transformação. E essas 4 fases é necessário passar, não tem como não passar. E eu vou te contar como que isso acontece. A primeira fase que você vai passar é da negação. A partir do momento que você entende a necessidade de mudar, lá na sua mente, lá no seu inconsciente, aquele pensamento negativo ainda vai bater lá na porta. Ele vai trazer algumas coisas no seu pensamento, te colocando em dúvida, te deixando sem entender se realmente seria necessário mudar. Para que a mudança? Por que eu mudaria? Né? Que benefício isso me traria? Depois que você passa por essa fase, que você persiste, essa fase da negação, de não querer fazer, de não saber por que fazer, você vai para a fase da confusão. A mente entra numa confusão, num conflito interior, e aí começa a vir mais questionamentos se você realmente vai sair daquele momento, daquele estado que você já está acostumado, se você vai realmente movimentar, se você vai fazer uma transformação. E aí esses questionamentos e essas dúvidas vão ficar muito fortes. E preciso ter muita persistência para que a gente continue no processo. Você vai conseguir olhar aquilo que você fazia para aquilo que você pretende fazer. E realmente vai gerar inúmeros questionamentos se todo esse processo que requer trabalho, requer esforço, vai valer a pena. E você persistindo, você passa para a terceira fase, que é a fase da aceitação. É quando você realmente reconhece e começa a verificar, né, a ter os resultados que são pertinentes a essa evolução. Você começa a conseguir verificar que você está mais corajoso, que você está mais seguro, que você está mais confiante, que as suas respostas não são mais aquelas respostas imediatas. E a partir do momento que você começa a ter essa transformação, você entra para a última fase, que é a fase do comprometimento. É nesse momento que você vai comprometer com todo o processo. Você já começou a ver resultados naquele terceiro momento, na fase da aceitação. Mas é no comprometimento, é nessa fase final que você consegue experimentar os pontos positivos de uma mentalidade progressiva, de uma mentalidade que está em um processo de crescimento contínuo. E eu te conto mais, se você começa a fazer essa transformação, né, essa mudança de um mindset fixo para o progressivo, ou se você quer fazer um aprimoramento do seu mindset, por mais que você já tenha um comportamento mais direcionado para o lado positivo, você também pode aprimorá-lo. E a partir do momento que a gente passa por essa fase de transformação ou de aprimoramento, a gente consegue colher coisas que são extremamente importantes para esse crescimento profissional. Um deles é o sucesso profissional. Por quê? Porque você passa a ter uma gestão melhor do tempo. Você consegue lidar com o planejamento tanto a curto, médio e longo prazo. Você consegue ser mais confiante. E você com isso consegue aceitar desafios, criar estratégias, ser mais criativos. Um outro ponto que começa a evoluir, você consegue ver isso de uma maneira muito presente, é os relacionamentos interpessoais. Você consegue fazer network, você consegue se relacionar bem, trocar informações, começa a ter uma comunicação mais efetiva, aceita sugestões e propostas. Então você começa a conectar de uma forma mais presente, as suas redes, as suas conexões passam a ser mais fortalecidas. Você passa também a ser uma pessoa resiliente, porque toda vez que acontece algum problema, alguma situação de adversidade, você encara isso de uma forma positiva.
Você consegue ver estratégias para atender, para responder aquele problema. Você não consegue fazer dele um problema que vai atingir todas as áreas da sua vida ou que vai prejudicar ou interferir em todo o seu dia. Mas você consegue olhar para ele de uma forma isolada e tratar de uma maneira estratégica e efetiva, trazendo a resolução para esse problema. Então a gente tem muitos ganhos. Outro ponto importante é o comprometimento. O comprometimento ele envolve tanto os nossos trabalhos, as nossas atitudes no meio corporativo, quanto dentro do nosso ambiente familiar. Melhora os relacionamentos. Outra coisa muito importante é que você passa a ter motivação. E essa motivação ela vem de dentro para fora. Ela acaba sendo um combustível para você buscar um crescimento contínuo, uma qualificação contínua. Você tem o interesse de se tornar melhor, de ser inovador. E o mais importante de tudo, que você passa a conquistar, a comemorar as suas conquistas. Porque quem tem um mindset fixo, ele não consegue nem reconhecer quando alguma coisa boa acontece, quando ele traz alguma coisa interessante, alguma coisa positiva. Mas a partir dessa mudança, dessa transformação ou desse aprimoramento, a gente começa a comemorar todas as conquistas. E aí eu te pergunto, vale a pena essa transformação? Vale a pena esse aprimoramento? Se você acha que esse assunto foi importante, se você entendeu como pertinente e se você está disposto a fazer essa transformação, eu te convido também, além de fazer uma evolução, a configurar a sua mente, a fazer toda essa transformação, a ser também um profissional que tem paixão pelo que faz. Se você gostou do nosso vídeo, peço você para curtir, para comentar, compartilhar e te agradecer mais uma vez de estar aqui com a gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.